Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou entrar aqui para dar continuidade à nossa palavra que está em Gênesis, amém? Sobre a criação, do nosso divino Deus. A palavra hoje está em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, a continuação da sua criação. E havia o Senhor Deus plantado um jardim no Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem que o tinha formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do Éden um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro. E o ouro daquela terra é bom. Há ali também o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai diante da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia de que dela comeres, morrerás. Eu vou falar aqui um pouquinho desses aqui, do versículo 8 em diante. Depois eu dou continuidade. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele criou com toda a perfeição, como Ele fez na criação dos céus e da terra, do sol e da lua, da noite, do dia, a criação dos seres viventes e as vegetações. Foi um jardim que não existia e não vai existir aqui hoje, porque existia, mas devido ao pecado, ele foi retirado de nós. Não que Deus tenha nos castigado, não, mas por causa de um pecado, muitos pagam, inclusive pagam até hoje, porque muitos não reconhecem o seu verdadeiro pecado. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou ali tudo que Ele criou aos pés do homem. Ele colocou tudo na presença do homem, porque o homem que iria criar, o homem que iria cuidar, e dali ele iria comer, ele iria ter o seu mantimento. E não existia pecado, porque o homem vivia ali nu, e ele não via esse lado. Ele nunca, na vida dele, passou na mente dele que ele estaria nu, porque ele era a imagem e semelhança de Deus, então não existia pecado. Porque quando nós queremos ser imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser como Ele. Não temos que ter pecado, não temos que trazer tristezas, mágoas, decepções, rancores. Nós temos que ser totalmente limpos de coração e sempre que nós pudermos ajudar o próximo. Quando Deus criou aquela terra maravilhosa que manava mel, uma terra que havia ouros e os melhores ouros que tinha. Era uma terra que, assim, sem uma explicação, era uma terra que o ouro ali era tão bom, tão maravilhoso, que não tinha maldade, não tinha ambição. Hoje não, o mundo que a gente vive, existem ambições, a inveja, o ódio, a ira, tudo toma conta desse mundo hoje. Então cabe a nós tentarmos ser sempre a semelhança de Deus,
para que nós não precisamos trazer para nossas vidas todo o pecado, aquele pecado que veio lá do início. E quando Deus formou, Ele colocou no meio do jardim uma árvore, um fruto. Talvez, eu imagino, irmãos e irmãs, que seja uma árvore tão chamativa. Talvez existia um brilho nessa árvore, um fruto muito chamativo. Mas até então, Adão não enxergava aquilo ali, porque ali Deus fez com que Adão se dispersasse dela, que Adão não chegasse próximo daquela árvore, que Adão não comesse daquele fruto. Porque no dia que ele fizesse isso, que ele quebrasse o ligamento que ele teria com Deus, ali ele ia ter o conhecimento entre bem e o mal. Ele ia ter o conhecimento da maldade, o conhecimento do pecado, o conhecimento do sofrimento. A morte. É a morte. É como Deus falou aqui. Mas se da árvore da ciência do bem e do mal, delas não, você não comerás. Porque quando se comeres dela, morrerás. Aqui, na realidade, estava plantado antes da criação de Adão. Considerava-se por parte de alguns eruditos que a região é o lugar onde se construiria finalmente a cidade babilônica. O Jardim do Éden seria o lugar de origem do homem. Árvores formosas, todas árvores frutíferas, alguém pode imaginar, inclusive as frutas os frutos secos. Pelo visto, ela continha uma espécie de fruto. O texto de Gênesis confirma isso. Por seu contínuo uso, tinha poder de renovar a energia física do corpo do homem, que, embora fosse formado do pó da terra, sendo, portanto, naturalmente mortal, viveria para sempre. Cristo é agora para nós a árvore da vida e o pão da vida. A árvore do conhecimento representa a árvore da morte. 4 rios se dividia naquele jardim. Acredita-se que seja o Ganges, acredita que seja na Índia. Os versículos 11 e 12 apresentam a primeira menção na Bíblia a metais preciosos, entre os quais o ouro. Ele é mencionado no fim da Bíblia, quando faz referência à praça principal da Nova Jerusalém. É dito que ela é de ouro puro. O nome do segundo rio é Gion. Acredita-se que seja o Nilo. Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. Esses rios, na atualidade, têm fontes afastadas à explicação. Sem dúvida está no dilúvio, que modificou a topografia da terra. As cabeceiras dos 2 primeiros rios mudaram drasticamente, enquanto que nos 2 últimos seguem sendo basicamente as mesmas. De fato, acredita-se que o Jardim do Éden poderia estar localizado, como já foi dito, na junção dos rios Tigre e Eufrates, que é a região da antiga Babilônia. Como se mencionou antes da queda, o homem era vegetariano. Quanto ao mal, isso era óbvio, mas o bem desta árvore é que engana quase todo mundo. O bem se refere à própria religião. Por definição, a religião pertence a um sistema criado pelo homem a fim de obter a salvação para chegar a Deus, ou para melhorar a si mesmo da mesma maneira, porque foi concebido pelo homem. É inaceitável para Deus a resposta de Deus ao dilema da raça humana. É Jesus Cristo e Ele crucificado. Porque no dia que delas comeres, morrerás. Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus. Que fique claro que a árvore da ciência do bem e do mal não foi o que provocou a queda de Adão, e sim este não acatar e desobedecer a palavra de Deus, vindo a comer do fruto da árvore, o que foi a causa de todos os fracassos. A morte espiritual provoca, consequentemente, a morte física. De fato, a morte encheu o mundo, tudo por causa da queda. Isso aqui, nesse versículo,
está explicando que não foi o fruto que causou o pecado, não foi aquela árvore entre o bem e o mal que causou o pecado do mundo, mas sim a desobediência do ser humano, a desobediência de Adão, porque nós hoje temos o livre-arbítrio de escolha. E eu tenho certeza que naquela época da criação, Deus fez o livre-arbítrio do homem. Então cabia a Adão obedecer à palavra de Deus. Capítulo 18. A provisão de Deus para o homem. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Não quer dizer que a ideia de uma companheira para Adão se apresentou de repente para o Senhor. Deus nunca teve a intenção de que o homem estivesse só. Far-lhe-ei adjuntora idônea para estar com ele. Não se trata de inferir a criação da mulher. Foi uma ideia do último momento. Não. Os planos de Deus nunca são incompletos. Adão e o reino animal. Capítulo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para que visse como lhes haveria de chamar, e o nome pelo que Adão chamou todos os animais viventes, esse foi o seu nome. Os animais e as aves foram criados do pó, tal como o homem. O nome que Adão deu a cada uma dessas criaturas está de acordo com as características desse animal ou ave. Estamos, portanto, referindo-se aqui a um homem que tinha uma inteligência incrível para fazer de tudo. Adão tinha que ter um inconfundível conhecimento de discurso, saber o significado de todas as palavras e ter a habilidade de unir as palavras às ideias. Por que não? Adão teve o melhor professor que o homem já teve, o Senhor Deus. Adão, ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio. Deus fez com que Adão fosse formado do pó da terra como os animais, mas foi Adão que colocou o nome em cada animal. Deus deu esse desígnio para ele. Então, todos os nomes que existem, Adão fez com que existisse, porque Deus deu a permissão para ele. Após Adão pôs nomes em todo o gado, aves dos céus e todo animal do campo, mas para ele mesmo não se achou adjuntora que fosse idônea. Inteirando-nos que a criação animal era muito maior magnitude e inteligência que a atualidade. Foi a queda que modificou essa criação. Está em Romanos 8, 19 e 23. Irmãos, se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanhem. Vai lá no versículo para fazer a sua confirmação. É muito bom a gente tentar ler um pouco, falar um pouco da criação de Deus. Agora nós estamos indo para o capítulo 21, que é a criação da mulher. Amém? Então o Senhor Deus fez cair em sono profundo sobre Adão, e este ficou adormecido. Quer dizer, registra a primeira anestesia. Porque hoje nós temos que pensar que o médico dos médicos é Deus. Ele é médico, ele é advogado, ele é juiz, ele que pode todas as coisas. Se um dia pode acontecer um milagre de uma anestesia de um médico não pegar naquele paciente, mas o milagre de Deus faz com que ele seja anestesiado. Porque é Deus os melhores. Deus é o melhor do melhor. Ele é o maior do maior. E então tomou-lhe uma de suas costelas. A palavra costela aqui realmente significa flanco. E fechou a carne em seu lugar. A mulher não vem exatamente de uma costela, mas sim de um lado do homem. E da costela do lado que o Senhor Deus tirou do homem, fez uma mulher. No hebraico é dito, ele criou a mulher, Ordontis.
Quando Deus criou o homem, utilizou a palavra formou, que é a mesma palavra usada para um oleiro, que molda uma jarra de argila. Mas a palavra fez, aqui parece indicar que Deus prestou mais atenção à criação da mulher e a trouxe para o homem. Oferece uma apresentação formal com Deus, em essência, realizando a primeira boda. Ele instituiu os laços da aliança matrimonial, que é na realidade chamada aliança com Deus, o que indica que Deus é o autor dessa instituição sagrada. Esse é o modelo do matrimônio e foi instituído por Deus. Qualquer outro modelo, tal como o suposto matrimônio homossexual, constitui-se em algo que mais que uma abominação aos olhos de Deus. Romanos 1, 24 e 28. Está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, irmãos. Então, hoje, por que quando as pessoas falam que eu sou casada, eu vivo com fulano, mas eles vivem em... É o modo, né, que as pessoas religiosas falam, vivem em fornicação. É que não está vivendo o propósito de Deus. Os propósitos de Deus estão no casamento, está no matrimônio. Claro que na época de Adão e Eva não existia o casamento, mas o casamento hoje, naquela época, significa o matrimônio conjugal, o homem e a mulher. A primeira união matrimonial. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quer dizer, ela é o complemento do homem, não só no sentimento e sentido, sua carne, mas também em suas qualidades únimes. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus não criou a mulher dos pés do homem. Olha só este versículo, irmãos. Deus não criou a mulher dos pés do homem para ser tida como um ser inferior, nem da cabeça para ser colocada em um pedestal, como alguém superior, mas sim do seu lado, perto do seu coração, como uma igual. A partir do momento que o homem e a mulher formam um matrimônio, é um matrimônio conjugal, casamento. O homem e a mulher se tornam um, porque do homem veio a mulher. E a partir do momento que eles se casam, eles não são mais duas pessoas, eles são uma pessoa. É uma pessoa para Deus, porque a partir daquele matrimônio, aquele fio é ligado nos céus. E a partir do momento que aquele fio é ligado nos céus, não tem ninguém na face da terra que quebre esse fio, essa aliança, porque é a aliança formada com Deus. Esse é o verdadeiro casamento, esse é o verdadeiro matrimônio. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Considerando esta passagem uma declaração inspirada da lei do matrimônio, e serão ambos uma só carne, que foi o que eu acabei de dizer, aponta a uma unidade de pessoas, e não somente para um conjunto de corpos, uma comunidade de interesses ou reciprocidade de afetos. E o estado da inocência. Em ambos estavam nus, refere-se à ausência de roupa, ao menos tal como entendemos. Eles estavam, na realidade, envoltos em uma luz etérea e transfigurável. Adão e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não estavam envergonhados porque não havia nada do que se envergonhar. Adão e Eva, eles viviam nus, mas eles eram revoltos por uma luz. E através daquela luz não havia maldade, não havia pecado, não havia de ter vergonha um do outro. Porque Deus não colocou o homem para cobiçar a mulher e nem a mulher para cobiçar o homem. Isso existe hoje depois do pecado.
Porque é homem desrespeitando mulher, mulher desrespeitando homem, é casais que vivem em guerras, não tem mais comunhão junto com Deus. Tudo isso veio através do que aconteceu ali no início, o pecado, a queda do homem. Então, hoje, muitas pessoas acham normais um casamento de 2 homens, um casamento de 2 mulheres. Cabe a eles achar o que eles querem pensar, mas para Deus é o homem e a mulher. Para Deus o matrimônio é e sempre será verdadeiro o homem e a mulher. E através do casamento eles se tornam uma só pessoa. Eu não estou aqui nem para criticar e nem para julgar as pessoas, não. Irmãos, eu estou aqui apenas referindo-se à criação, a criação do nosso Deus, o que Ele criou do início até hoje. Só que, como sempre, né, há 4.004 anos antes de Cristo, gente, é muito tempo, existiu muitas coisas. Enquanto Deus criava o mundo, Deus nunca trouxe o pecado. O pecado não existia na terra. Existia o amor fraternal, existia a obediência, existia a consciência limpa, existia o homem e a mulher em uma só carne. E logo no capítulo 3 de Gênesis vem falar sobre a queda do homem, né? Que sempre, desde lá para cá, né? Que a gente vem vendo essa queda do homem. Ora, a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra ardilosa, tal como a se utiliza aqui, não é negativo, e sim positivo. Tudo o que Deus fez antes da queda era positivo, descreve qualidades como a rapidez de visão e de movimento. A atividade do instinto de autopreservação e, pelo que parece, a adaptação inteligente do seu ambiente, a qual disse a mulher. Não é uma fábula. A serpente, antes da queda, tinha capacidade limitada de conversar. A Eva não surpreendeu que lhe falasse. Porque na época da criação da serpente, irmãos, na época da criação do mundo, a serpente tinha a habilidade da fala. E isso não surpreendeu Eva, porque enquanto seu marido cuidava de alguma coisa, a gente talvez imagine o que Adão poderia estar fazendo naquele momento que a serpente chegou até a Eva para manipulá-la, né? E assim que Deus disse, não comereis da árvore, não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente, pelo visto, emprestou suas faculdades a Satanás, embora não seja mencionado o maligno. Dito isso, Satanás falou através da serpente e pôs uma dúvida a palavra de Deus. Para você ver, né, que aqui em nenhum momento foi mencionado o maligno, né? Nenhum momento. Foi mencionado sim que Satanás falou através da serpente. Então o pecado já veio daí, da habilidade que a serpente tinha, e Satanás usou aquela habilidade para causar a maldade. E a mulher respondeu à serpente, declara que Satanás dirigiu seu ataque contra Eva em lugar de Adão. Usou Eva só como um meio para chegar a Adão. A mulher ela foi usada para levar o homem ao pecado, para levar Adão à queda. Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, não morrereis? Mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria, e tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim ao ar do dia. E se esconderam o homem e sua mulher na presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz zoar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus lhe disse, quem te disse que estavas nu? Comestes da árvore que eu ordenei que não comesses? E o homem respondeu, a mulher que me destes, por companheira que me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que tens feito? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Voltando lá para o capítulo 3 em diante. Desde o início do mundo que existe esse disse-me-disse, que existe aquele que joga os seus erros em cima dos outros. Como hoje também existe isso. Ah, foi fulano que fez, não foi? Ah, foi fulano que mandou, não fui eu que quis. Mas você causou para você mesmo o seu pecado e a sua destruição. Quando Eva foi inibida pela serpente para comer do fruto, declara que Satanás dirigiu o seu ataque contra Eva e no lugar de Adão usou Eva só como um meio para chegar a Adão. A prova dos nossos primeiros pais foi ordenada por Deus, porque o período de prova seria essencial para o desenvolvimento espiritual e a autodominação deles. Mas como Deus não quis que eles fossem tentados por sua própria queda, ele não admitiu que Satanás os tentasse de uma forma que superasse a capacidade humana deles. Os que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. Eva citou que o Senhor havia dito a respeito da proibição e adicionou, nem nele tocareis. Declara uma pura e simples negação da palavra de Deus. Ela já errou aí. Que Deus não falou que ela não tocasse, mas que ela não comesse. Como Deus tinha pregado para Adão, Satanás prega agora para Eva. Jesus chamou Satanás de mentiroso. É provável que se referisse a este mesmo momento. Sugere o lucro com a mais alta sabedoria. Com efeito, ela disse, você será Elohim. Foi uma promessa de divindade, Deus e onisciente, no sentido de que seu conhecimento do mal é profundo, mas não por experiência pessoal, por sua própria natureza. Ele está totalmente separado de tudo. Apresenta a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, constitui a queda. Refere-se ao fato de que, pelo visto, Adão foi um observador de todos esses procedimentos. Alguns afirmam que ele comeu do fruto proibido oferecido a ele, por amor a ela. Então aqui, irmãos, nessa palavra fala que desde aquele tempo, quando Deus foi ao jardim, como ele sempre fazia no final da tarde, procurar a intimidade que ele tinha com Adão e Eva, que ele chamou Adão e ele percebeu que Adão não achava o Adão, e Adão respondeu que quando ouviu o soar da voz, ele se escondeu porque teve medo por estar nu. Então Deus já viu que aquilo ali aconteceu porque eles comeram do fruto da árvore. Mas ali ficou um jogando a culpa para o outro.
Quando Deus perguntou para Adão, Adão falou que Eva deu a ele. Quando Deus perguntou a Eva disse que a serpente a enganou. E assim sucessivamente, porque a serpente com certeza deve ter falado que foi Satanás que a fez com que pecasse e causasse o pecado mortal. Então isso vem até hoje, nos dias de hoje. Muitas pessoas não querem admitir os seus erros e culpam outras pessoas. Isso é pecado. Então foi isso que causou a queda do homem. A mentira, a cobiça do olho, a cobiça da carne. Tudo isso causou a queda. Que essa queda vem vindo para o mundo de hoje. Que vem a mentira, vem a enganação, vem a soberba, vem a cobiça. Olha, irmão, se a gente for dissipar aqui todos os pecados, a gente não sabe nem como. Então, desde o início da queda do homem, que acabou a inocência, que acabou a verdade. As pessoas hoje não querem lidar com a verdade, elas preferem lidar com a mentira, elas não querem lidar com o que é bom, elas querem procurar o que é ruim. O caminho estreito e o caminho largo te leva à perdição, te leva a pecados, te leva a prazeres da carne. Mas o caminho estreito é aquele que você segue a Deus, que você obedece à palavra de Deus, que você tem o conhecimento da palavra, que você aprende mais e mais com Deus. A minha vida, hoje eu estou com 51 anos. Eu vivi muitos anos da minha vida no caminho largo. Aquele caminho de depressão, aquele caminho de ansiedade, aquele caminho de prostituição, aquele caminho de perda, de mentira, de enganação, de traição. A partir do momento que Deus me colocou no caminho certo, que é aquele caminho estreito, aquele caminho que você tem que procurar não errar, que você tem que procurar estar na presença de Deus, você tem que aprender a conhecer a palavra, ler mais a Bíblia, falar mais com Deus, ter mais intimidade com Deus. Esse é o caminho estreito. É o caminho de você pegar os seus pés e ir à igreja, ouvir de vez em quando a palavra, ouvir uma pregação, ler uma palavra, ajudar o próximo, ajudar seus familiares, interceder pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu vizinho, pelo seu próximo. Esse é o caminho estreito, que nós achamos dificuldade de seguir, mas é esse caminho que vai nos levar à salvação, amém? Eu fico por aqui com essa palavra e voltarei com mais logo depois sobre a aliança e as maldições. Vou continuar lendo o livro para vocês de Gênesis, sobre toda a criação de Deus, sobre o pecado, até Deus ensinarmos mais e mais do caminho e da palavra dele, amém? Que fiquem todos na paz do Senhor, que nós possamos ouvir mais a palavra dele, que nós possamos orar mais, que nós possamos interceder mais, amém? Vamos orar a oração que Deus deixou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês possam compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir. Amém?